Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff, e você vai conferir uma entrevista com o Fred Mascarenhas, dublador, humorista e diretor de dublagem, que fala um pouco sobre o personagem dele em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o Ned, o melhor amigo do Homem-Aranha, o Peter Parker, e também fala um pouco sobre os processos dele para trazer o humor para dentro das cenas, também como é a direção de dublagem para games e muito mais. Confere aí. Fred, seja muito bem-vindo. Esse é o All Pop Stuff, eu sou o Lúcio. Ah, E prazer, cara. E eu queria conversar um pouco contigo sobre o teu processo de dublagem, sobre Homem-Aranha Uhum. Sem Volta para Casa. E até eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para o Whirley, que foi como é que foi esse momento de retornar para os estúdios ou até fazer de casa, ainda mais com o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi um filme que marcou ali o fim do ano de 2021, que era um período que ainda Uhum. a gente está em pandemia, mas é um período que as pessoas resolveram voltar para o cinema, principalmente para rever esses personagens que são tão icônicos já para o mundo da Marvel. Como é que foi esse Aham. processo para dublar esse personagem e retornar também para um personagem que já é tão querido? A gente passou por esse processo chato, né? De dublar remoto e dublar presencial, mas a empresa que a gente gravou lá na Delarte, né, a Comano, ela sempre foi muito cuidadosa, sempre teve todos os cuidados, com luz infravermelho, enfim, álcool, 15 minutos para o dublador entrar, sempre foi muito bem cuidadosa, até porque para manter a qualidade do áudio, né, do filme, né, não que hoje em dia os dubladores têm seus próprios estúdios em casa, assim, os home studios que a gente fala, né? A gente montou, a galera tem uma estrutura boa, mas quanto mais fazer mais próximo do microfone, que é gravado todo mundo, o áudio fica melhor qualidade, por ser cinema, então o áudio é tudo muito grande, o vídeo é muito grande, o áudio é muito grande, então tudo chega muito grande pra gente e é tudo muito perceptível, né? E foi muito legal ter o contato de novo, de ver o Manolo lá dirigindo o filme, de ter a sensação de ver as coisas acontecendo que eu vi todos os memes antes, eu estava na ansiedade de querer dublar, né? Eu dublei um mês antes do filme lançar, eu já estava vendo todos os memes pipocando dos Spiders, e as pessoas me mandando mensagem e se era verdade do Demolidor, se tinha mais inimigos, tinha outro Homem-Aranha, aquela cabeça do lagarto entortando sozinha no vento. Foi uma coisa de louco, foi uma coisa de louco. E foi muito emocionante quando eu cheguei no cinema, no cinema no estúdio e me deparei com todas essas coisas que as pessoas estavam fazendo teorias. E para mim foi muito legal estar com o Manolo, estar dentro do estúdio novo e ter essa sensação de estar gravando de novo no estúdio presencial e também ver as coisas que as pessoas estavam falando acontecer na minha frente. Foi muito louco, foi muito louco. Uma emoção que eu não sei explicar, eu não esperava uma repercussão tão grande. É, um filme desse, sabe? A Sony acertou muito na mão em todos os sentidos, desde o roteiro do início, do fim, do meio, dos detalhes. Foi um fan self-service que eu falo, que o fã que chegou lá e degustou os pedaços, né, que eles deram pra gente lá, a galera foi lá nos pratinhos, foi lá achando as cenas, as referências, de bi e tal, das coisas todas, né? Eu achei que a Sony acertou muito na mosca, muito feito, um filme perfeito, né? Eu vi e revi 300 vezes, eu vi coisas que eu não tinha visto, que eu só de ver o mesmo filme 3, 4 vezes. Eu reparei coisas que eu não tinha reparado, mas no dia da gravação foi uma coisa de louco, assim, eu gritava, eu pulava igual o cinema gritou, só que sozinho. Quando o Ned trouxe os Spider, eu falei, que isso? Ele tá trazendo tudo, foi que eu pensei que tá... Caraca, Tobey Maguire, Tobey Maguire! Aí o Manolo, tô tranquilo, o que que foi, cara? Não tô vendo nada, não. Me zoando, né? Que ele é zoador, né? Ele é debochado, cara. Eu, caraca, gravou, falei, cara. Aí quando chamou outro, a Peter Park veio outro, eu falei, não, é verdade, é verdade. Comecei a socar o estúdio, bater, olhava no vidro, Manolo, Manolo, rindo pra caramba. E as outras coisas, né? Quando eu vi o Demolidor, enfim. A única coisa que eu não fiquei sabendo foi que a Tia May morreu, que eu deixei pra ver, que eu não fiquei nem vendo. Quando eu saí, o Manolo ficou gravando o filme e meti. Eu falei, eu vou sair daqui, que eu não quero ver mais spoiler, não. Aproveitando que tu falou dos spoilers, como que é isso de... Vocês normalmente veem só as cenas que vocês estão gravando, vocês não veem o Sim. todo, né? Como é que Não. vocês seguram isso dentro de vocês, no sentido de... Eu não posso falar para ninguém. Claro que existe um contrato, mas como é que vocês conseguem Existe. segurar essa ansiedade? Cara, isso aí é muito engraçado, porque acontece, quando você sai do estúdio, você sai
com uma sensação muito louca. Então as pessoas acham que você está dublando o filme desde que começou. Então as perguntas já ficam. E aí? E são os três Spider? Me ofereceram Pix. Eu não tenho noção. A galera estava me oferecendo Pix, me oferecendo. Ah, se você me falar isso, eu conto outra coisa para você. Começaram várias formas de querer que eu falasse realmente o que estava acontecendo. E eu comecei a curtir com a galera, eu via com outros olhos, né? Os memes, e eu via as pessoas comentando em volta de mim, as pessoas que sabiam que eu dublava, e falava assim, e aí, o Fred, vai falar uma coisa? Cara, eu não posso falar, se eu falar, eu vou ter que te matar. Eu só falava assim. Aí, o que eu falava para as pessoas? Gente, assim, o cinema é uma coisa tão mágica, né? E o filme, provavelmente, ele vai vir tão mágico, tanto quanto vocês estão criando expectativas. Se vocês ficarem sabendo de qualquer coisa do filme, vocês vão perder toda a magia que a Sony e a Marvel preparou para vocês, gente. Esperem acontecer. Né? Porque a emoção, quando vocês sentarem no cinema, vocês vão perder toda a imersão. Se vocês ficarem sabendo de alguma coisa, para a gente é ruim que dubla. A gente fica sabendo antes, né? É bom, mas ao mesmo tempo é ruim. A gente sabe que vai chegar no cinema e sabe o que vai acontecer agora. Você ser surpreendido é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, assim, fica a dúvida, vocês que lutem, eu não vou falar. Eu não, além de eu ter um contrato de não poder falar, eu não vou estragar essa emoção que foi preparada com muito carinho para vocês. Sabe? É muita maldade chegar e falar para vocês, gente, vão ter os três Spiders. Né? E cara, vocês têm que chegar lá, vocês têm que ver o que vai acontecer. Vocês têm que ter emoção, porque eu senti emoção mesmo quando eu estava gravando. Imagina a galera que é muito fã, mais ainda, e vibrar vendo uma coisa tudo muito nova, assim. Eu esperava uma porção de coisa do filme que não aconteceu, e mesmo assim eu fui surpreendido, potencializado a 10, 20 vezes. Pra mim, o Ned ia virar o inimigo. Eu falei, o Ned vai virar o inimigo aí. Vai virar o inimigo. Tava todo bobo já. Vou virar vilão, adoro virar vilão. Pra mim, tava nessa vibe. Foi pra outro lugar e foi bizarro de maneiro. Mas você sabe que eu não consegui ver o filme na época ali da estreia oficialmente. Fui ver quase um mês depois que estreou. E mesmo sabendo coisas que vazam na internet, não tem, às vezes, como fugir. Foi uma experiência assim que é tanto detalhezinho que aparece nas histórias, né, que tu não tem como tu saber de tudo, mesmo pegando um spoiler ali, um spoiler aqui. Então foi uma experiência muito boa mesmo de assistir o filme no cinema. Eu vi o filme na estreia dele, né? E porque eu não queria pegar spoiler, e eu achei muito incrível o quanto os fãs, né, a gente da dublagem também, a gente se juntou e falou, gente, não deem spoilers, por favor, não façam isso. E quando a gente lançou o filme, eu postei que tinha dublado, a gente sempre é autorizado, assim que o filme lançou, a gente pode postar, e a galera embaixo, eu ainda botei, cara, não põe spoiler, e a galera defendendo, assim, o pessoal foi a fio, sabe? O filme foi um boom muito grande para a dublagem ficou assim, repercutiu muito, eu recebi muito mais mensagens que eu recebi na minha vida. Eu nunca recebi tantas mensagens assim num filme. Eu não sabia que eu não vi tanta repercussão grande numa dublagem de um filme e numa produção, num roteiro, independente da língua, tão grande quanto esse do Homem-Aranha. Ele veio com uma enxurrada, uma chuva de coisas boas acontecendo, cara. Eu estava até comentando com o Léo, que é o assessor aqui da Sony, que eu te conheço mais pela parte de humorista do que pela parte de dublador. Então, eu acompanho muito o Castro Brothers, o Não Pode Rir, e até eu comentei com o Léo, assim, eu sei que o Fred faz muita Dercy Gonçalves, né? Ele conta muito. Então... Tá sacanagem! Fica bom que eu imito ela! Lá pra merda! Corta! Bota a pia! Vai pra puta que pariu! E como é que esse humor que tu carrega, assim, tanto do stand-up como também de outras coisas que tu faz, como é que ele te ajuda a elaborar essas personalidades para os personagens que tu precisa fazer? O humor é muito difícil de fazer. Eu falo para a galera que é muito difícil. Eu estudo a fio todos os dias, né? Assim como são duas paixões que eu tenho, tanto a dublagem quanto o humor. E o humor o Castro Brothers me abriu portas para muitas outras coisas, a não ser só gravar o UTC, como as paródias, mas gravar na Parafernália, me abriu portas para ser apresentador da BGS, me abriu portas, enfim, para fazer stand-up, para fazer show de improviso. Então, assim, eu consigo pegar eu consegui entender muitas coisas de roteiro quando eu comecei a estudar roteiro e humor
onde é que as piadas estavam sendo encaixadas e o porquê cada piada estava sendo encaixada, até para você usar na inflexão da piada. A piada que o Ned faz lá, da mão dele que formiga. Então, assim, até isso, na seriedade, você tem que saber para ter um tom de humor. O humor não precisa ser só engraçado, ele pode ser sério, mas ele tem que ser bem colocado, né? E eu acho isso extremamente difícil. O Ned, ele é um alívio cômico, né? Ele tem a parte séria dele, mas ele sendo sério, ele é engraçado, né? Quando ele fala lá do dinossauro, que um dinossauro, um dinossauro fala, sabe? Então, até isso você tem que saber, tanto da imersão do ator, que o ator te dá todas as ferramentas, o ambiente te dá todas as ferramentas, né? Que eu falo eu dou aula também de dublagem, então eu falo que a dublagem ela te dá toda uma temperatura, te dá cheiro, te dá sabor, te dá tudo. Então, você sabendo pegar aquilo e trazer para você e imprimir da forma que o ator fez, e às vezes colocar um temperinho de humor na seriedade para poder dar o tom que pediu o ator e para a dublagem fazer. Por isso que a gente fala que para dublar tem que ser ator, então tem que entender o que você está fazendo, né? E o Manolo comprou várias trocas, uma troca do final do Ned, que ficou muito legal, ele fala assim, foi o Peter, olha lá, ó. E, tipo, esse alá, ó, é uma coisa muito nossa da gente quando está falando natural, né? Então, o Peter tá resolvendo tudo, olha lá, ó. No texto não tava, o Peter ali, olha o Peter, né? Então, eu botei lá, ó. Então, assim, uma coisa que a gente consegue ter uma percepção mais refinada de trazer para a nossa língua, no nosso jeito de falar, e ter um humor sério que faz funcionar dentro daquela coisa ali. Tu é uma pessoa que trabalha muito com games, né? Tu falou que é apresentador da BGS, tu também faz direção de dublagem para videogame. Sim, sim, sim. Como é que é essa experiência dessa parte de dublagem para videogame, no sentido de direção? Eu acho o game assim extremamente complexo, porque você não tem imagem nenhuma, você dubla em cima do áudio. O game tá andando muito rápido, né? Hoje em dia você consegue ver uma imagem para dublar, é muito diferente, você dubla o áudio em cima do áudio, e às vezes não tem a fala de quem está contracenando com você. Eu sempre gostei muito de game. Eu me formei em game design há uns anos atrás para entender como ia funcionar quando chegasse para a dublagem, que lá fora, muitos anos atrás, a dublagem de game já acontecia muito. Eu falei, isso vai chegar no Brasil e vai explodir. Explodiu, e chegou de uma forma muito grande, né? E a minha formação ajuda muito para poder entender como que funciona cada tipo de game. O game de corrida, o game de primeira pessoa, o game de RPG, o game de plataforma. Então, assim, é importante, muito importante para o diretor, a gente fala em dublagem, fala localização de games, né? É muito importante para o diretor saber aonde que ele está pisando, porque você só tem a imagem e o texto. Então, às vezes, vem um texto de um personagem falando assim, eu tô te vendo. Então, a gente sabe que existe um Assassin's Creed desse da vida, um jogo desses assim, sei lá, um Spider-Man, que o cara tá andando devagarzinho, e você sabe que se você andar devagarzinho e empurrar a alavanca mais rápido, ele vai andar mais rápido, o inimigo vai disparar um áudio e vai ouvir, opa, eu tô te vendo. Então, isso aí, para você passar para o ator que está dublando o personagem que está contracenando, é muito importante você entender a engine que foi programado o jogo, como é que funciona a mecânica e o tipo de jogo, como é que ele funciona de acordo com a ambientação. Então, assim, o cara para dirigir game, não estou falando de pessoa assim grandioso, mas eu estudo muito, me preocupo muito com os games que eu dirijo, né? E eu estudo o game quando é novo, ou então quando é um tipo de plataforma, um tipo de engine, eu estudo aquela engine e eu jogo para ver como é que eu jogo todo dia. Eu faço live todo dia jogando, então todos os jogos eu recebo, eu jogo pra caraca. Então, assim, eu sei muita coisa de referenciazinhas, entendeu? Então, os caras estão jogando uma granada, se jogou 3 vezes a granada, tem granada! 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 Então, eu sei aonde, por exemplo, tem um player perto, então tem a programação do áudio, de o cara tá perto do outro, então eu falo pro ator assim, olha só, aí nesse momento ele falou baixo porque ele tá do lado do personagem, e quando ele chega perto e dispara o botão da granada, ele fala baixo porque na linha de programação puxou um código que tá dizendo para ali que o personagem está do teu lado. Então, então assim, o game ele é muito mais complexo, quando o filme ele te dá todo um visual, né? Mas eles estão evoluindo. Hoje em dia você dubla em cima do mocap, você dubla em cima de uma cutscene, você, enfim, tem texto que estão dando já o texto contracenando, então você tem que saber muito onde é que você está pisando para poder fazer a dublagem ficar muito refinada, e as dublagens de games hoje em dia estão chegando no nível top, né? Top. E uma dúvida que eu tenho é, para fazer essa seleção do elenco, vocês buscam dubladores que já participam de dublagem de, digamos, filmes
séries ou vocês vão em busca de pessoas específicas? Dependendo do game, hoje em dia os atores estão fazendo games, né? O mercado cinematográfico ele está indo muito porque hoje em dia você não joga o jogo, você joga um filme de 80, 120 horas, 200 horas de game, né? Então é uma coisa que necessita de atores tanto pela qualidade, né, da interpretação dos atores para os games, quanto para marketing também, chamar um ator famoso para fazer um game que poder vai vender, que vai fazer funcionar mais e tal. Então, a gente busca muito o dublador que já faz esse ator, ou a gente pega um match de voz parecido, se o cliente pedir, manda um teste com as vozes parecidas, 3 vozes parecidas, o cliente vai ouvir lá, se for o caso da Sony, a Sony vai ouvir as 3 vozes parecidas, opa, esse aqui é mais parecido, a gente vai encaixar aqui nesse ator novo. Entende? Então, teve o caso do Spider-Man filme e do Spider-Man game. Era outro ator, era uma outra história, era uma outra coisa. Então, foi necessário colocar um outro ator para fazer, né, lá do estúdio, que eu não lembro qual foi o estúdio que foi, para fazer um outro Spider-Man com uma outra voz do Spider-Man, apesar de ser o mesmo personagem, né, que é que nem a história dos outros personagens de super-herói que você vê vários atores diferentes fazendo, né, então vai muito de como veio o produto para cima de você, como você vai colocar o elenco para fazer, mas geralmente é muito em cima do tom, muito parecido, muito igual, e o cliente escolhe ou dá a liberdade para o estúdio, o diretor, escolher o dublador para aquele personagem. E voltando para a parte de dublagem, tem alguma coisa, digamos, que te marcou muito em algum personagem que tu já dublou, que, que as pessoas lembram, ou tu lembra que ficou assim na memória? Então, eu sempre falo que eu sou muito nostálgico, né? Eu sou muito da criança, a gente pega muito da infância, dos desenhos, as coisas que a gente fazia, e eu herdei muita coisa da minha infância. Então, assim, eu tenho vários amores, várias belezas diferentes, né? Que eu venho do o Donatello, o gênio dos Smurfs, o Riquinho Rico, o filho do Shiryu. Então, todas as vozes que eu fazia quando eu era criança, eu faço agora de verdade. Uhum. E eu posso dizer agora, diferente de qualquer coisa, assim, até porque, não porque assim, a gente está aqui falando da Sony, especificamente do Homem-Aranha, mas o Spider-Man ele me marcou muito por esse boom gigantesco da produção ter feito uma mexida no epicentro da Terra, ele mexeu com o planeta Terra, né? Com essa coisa da quebra de expectativa, das coisas diferentes, e para dublagem também, levantou uma bola para dublagem muito grande. Porque eu nunca recebi tantas mensagens, nem quando eu dublei o Donatello, que a galera fala que o Donatello é o personagem que mais marca. E a galera falava, não, Fred, e aí, esse cara dubla o Donatello? Eu falava assim, esse cara dubla o amigo do Homem-Aranha, o Ned, agora já mudou. Porque ele veio com uma enxurrada muito grande para cima da gente. Eu recebo mensagens até hoje de gente pedindo para mandar áudio do Ned, do Ned, do Ned, do Ned, do Ned, do Ned. E enfim, eu posso dizer que me marcou muito esse ano que lançou, né? Foi ano passado, né? Que Foi. lançou o Spider-Man, me marcou muito, porque eu nunca vi tanta movimentação de uma produção em todos os sentidos, de roteiro, de fanservice e dublagem. Então, isso para mim, quando eu fui no cinema aqui, eu vi a galera gritar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu gritava. Quando o Ned abriu o portal, que apareceu o Homem-Aranha, eu falei, caraca, eu indiretamente trouxe os Homens-Aranha. Eu trouxe, cara, o Tom Maguire, o Andrew Garfield. Eu falei, caraca, o que está acontecendo? Né? A galera gritou. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Surreal. Então, assim, eu digo que hoje em dia o Ned me marcou muito por causa dessa produção, o Spider-Man me marcou muito por essa churrada esse boom gigante que deu. Que até hoje eu recebo mensagens, mensagens e mensagens. E tu sabe que eu acho que isso também tem reflexo de como que o filme chegou aos cinemas aqui do Brasil, né? Porque a gente, por exemplo, aqui na minha cidade a gente tem 9 salas de cinema, né? Então, Uhum. a maior parte das salas que tinha era dublado. Então, dava para ver que esse reconhecimento pela dublagem do Homem-Aranha, que diferente de Sim. alguns outros filmes, as pessoas preferem o legendado, era Uhum. realmente uma necessidade. E se manteve Sim. por semanas, assim, as últimas semanas do filme Uhum. sempre eram sessões dubladas. Então dá para ver que a dublagem realmente foi importante para marcar esses personagens para o público também. Foi porque os personagens são antigos, né? Então tinha uma galera uma criança
que às vezes assistia coisa dublada, então é muito nostálgico, né? Pegou o pai que assistiu, o avô que assistiu, mostrou para o pai que mostrou para o filho, então eles queriam ouvir aquilo que eles ouviram quando era criança. Então, assim, a galera abraçou muito, o Manolo sabia muito o que ele estava fazendo, entende muito de Spider-Man, e ele trouxe muitas brincadeiras do jeito da gente falar para a nossa realidade, que fez com que o Irley também, o Cantu, a galera deu um show, assim. Eu falo que realmente ficou impecável, não porque eu trabalho com dublagem, mas porque eu também, quando é, não é, quando é eu falo mesmo, mas porque realmente os detalhes que eu te falei do Ali, ó, o Manolo quando chega, ele fala aquela esticadinha, sabe? Então, aquelas coisas que ele colocou, isso traz mais pra gente, a gente se identifica mais, caraca, o Spider-Man é brasileiro, É verdade. entende? Ele tem uma voz brasileira, ele é brasileiro, ele fala português. Para as crianças, então, que não leem, assim, porque na escola, enfim, essas coisas todas. Mas, caraca, o Spider-Man ele fala português, entende? Então, assim, cara, foi tudo muito perfeito, assim. Foi um produto muito perfeito para mim, em todos os sentidos. Não porque eu faço dublagem, mas porque realmente, como um olhar profissional de dublador, diretor de dublagem, eu achei que foi incrível, impecável a dublagem, e o roteiro também impecável. Enfim, foi tudo muito perfeito, esse Spider-Man. A todos já vem vindo, né? Esse, então, brincou. Brincou de mexer com a internet e mexer com a emoção da galera. Eu também não posso negar que eu gostei muito desse filme e foi, tipo, sensacional a experiência de ver no cinema. E agora tá chegando no home video, né? Então a gente pode ver mais vezes ainda. Ah, Já está na minha Fred, coleção, que eu coleciono todos, eu tenho todos aqui. Tudo que é filme que eu dublo, eu faço questão de ter mídia física na minha casa, Blu-ray, se possível 3D, para ter na minha casa. Eu quero guardar, que eu acho incrível isso. Para mim, eu guardo com o maior prazer. Eu faço isso com os games, que eu gosto muito, e com as dublagens que eu faço, eu gosto de guardar em casa. Fred, Esse tá, com certeza. eu quero muito te agradecer pelo tempo. Já estamos terminando aqui o nosso tempo. E muito obrigado pelo trabalho como Ned no Homem-Aranha. Obrigado. E em breve a gente vai se ver de novo, porque o Homem-Aranha vai voltar, então provavelmente os personagens também vão retornar. Então, muito Tomara. obrigado mesmo. Tomara que o Ned venha botando terror. Eu que agradeço, cara. Agradeço mesmo. Obrigado pelo carinho. Vocês estão me chamando aqui. Vocês estarem me chamando aqui também para poder falar dessa emoção gigante que o público trouxe para a gente, a Sony proporcionou para a gente, que realmente marcou a gente daqui para frente de uma forma muito especial. Uhum. É isso, muito obrigado, Fred. Obrigado. Até a próxima. Valeu.